Vocês que estão numa posição melhor aí, se puder me ajudar aí, auxiliar se a apagar a tela aí, eu agradeço. Minhas irmãs, Pai do Senhor, mais uma vez, nós vamos hoje estudar a respeito de um assunto que é naturalmente conhecido por vocês, porém hoje a gente vai destrinchar mais detalhadamente sobre isso, que é a respeito da salvação. Por que existe esse termo salvação? Por que a gente tem que ser salvo? E por que a gente vai ter que ser salvo de quê? Eu, como estou bem distante de vocês, eu vou tirar a máscara, tá? Mas eu não aconselho vocês a ficarem sem máscara, estarem muito perto, tá? Mas isso não quer dizer que agora vocês vão precisar colocar máscara, não. Mas, fora esse momento, assim, esse momento que vocês estão bem próximos, vocês podem ficar sem máscara, mas fora o momento de ficarem próximos. Quando estão próximos, assim, é bom que vocês fiquem com máscara, mas vou deixar à vontade para vocês escolherem, né? O que eu quero frisar aqui não é nem falar sobre isso. A senhora está cansada de ouvir sobre esse assunto. Não falar mais um negócio não. Voltando a falar o que nós vamos estudar hoje, sobre salvação. Antes de estudarmos sobre esse assunto, eu vou fazer uma oração, tá? Sentados mesmo como estão. Vamos, como vocês estão, eu vou fazer uma oração para nós iniciarmos o estudo de hoje. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, somos gratos a Ti, Senhor, porque estamos aqui reunidos na Tua casa, na Tua presença. Rogamos a Ti que Tu venhas abençoar, Senhor, o estudo de hoje, dá-nos sabedoria. Abençoe, Senhor Deus, cada palavra que pronunciarmos nessa noite, que Tu venhas me usar como instrumento nas Tuas mãos, que possamos sair daqui mais entendidos, Senhor Deus, a respeito desse assunto que é a salvação. Mas não somente entendidos, mas tocados por Ti, e reconhecendo, Senhor, a necessidade que nós temos cada vez mais de nos submetermos a Ti, meu Deus. Te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos dá nessa noite, e que Tu venhas abençoar cada um de nós, Senhor, muito especialmente as irmãs que vão estar se preparando para o estudo, e também o meu sobrinho para o batismo, e também o meu sobrinho que estará ouvindo essa mensagem que estarei ensinando nessa noite. Assim te agradeço por tudo, rogando a Ti as Tuas bênçãos sobre nós. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom, primeiramente, deixa eu fazer aqui algumas leituras, né, bíblicas, para a gente ter uma ideia do que a gente vai falar, sobre o que a gente vai falar hoje. Tem um versículo que se encontra no livro de Atos, no capítulo 4, se vocês quiserem já abrir a Bíblia, tiver facilidade de achar, Atos capítulo 4. Eu queria que quem puder, tiver a sua Bíblia, abrir, vai ser bom. Atos capítulo 4. Acho que está faltando a Milena. Faltando essa. Todo mundo achou? Tem alguém procurando ainda? Atos capítulo 4. Você já achou? Já achou? Alguém está procurando ainda? Desistiu de procurar? Todo mundo achou? Acompanhe nas suas Bíblias como que está esse versículo. Atos, não conseguiu encontrar ainda não? Tá perdido aqui. Você vai fazer o seguinte. 3/4 da Bíblia você vai achar mais ou menos que começa o Evangelho, os Evangelhos. Lá no finalzinho. É por causa da harpa. Isso aí, daí em diante, ó. Aqui é tudo harpa. Tem harpa também, hein? Ah, tá. Então não faz diferença. Está lá no Novo Testamento, depois de Mateus, Marcos, Lucas e João. Aí você tem Atos. Atos capítulo 4. E o versículo 12. Nós vamos fazer a leitura. Eu vou ler, vocês acompanhem o versículo 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Essa é uma palavra que quem pronunciou foi Pedro. Pedro, ele, numa pregação, ele falou essa palavra.
em nenhum outro há salvação. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Para nós entendermos basicamente o que é a salvação, a gente precisa entender a história da humanidade. Porque a gente ouve muito falar, você tem que ser salvo. Mas salvo de quê? Por que eu tenho que ser salvo? Por que eu tenho que aceitar Jesus? Por que é só por meio de Jesus que eu vou conseguir falar com Deus? Existe até uma frase que é muito famosa, que todos os caminhos levam a Deus. Né? Acredito que talvez você já tenha ouvido essa frase. Todos os caminhos levam a Deus. Qualquer religião ela é boa, contanto que ela fale de Deus. Não importa, não é só o cristianismo que vai me levar para Deus. Às vezes pode ser que o budismo vai me levar para Deus, pode ser que o islamismo vai me levar para Deus, o catolicismo vai me levar para Deus. Não é necessariamente você ser evangélico para você ir até Deus. E existem tantas religiões orientais aí que pregam bem, tantas religiões que pregam bem, elas praticam bem. Isso é o quê? Isso é a pessoa que está buscando a Deus. Então isso a gente ouve muito por aí afora. Só que quando Pedro ele pronunciou essa frase aqui, em nenhum outro há salvação, ou seja, fora de Jesus não existe nenhum tipo de salvação. Tem um momento em que Jesus falou assim, quando estava aqui na terra, ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Esse versículo, ele diz o seguinte: Jesus ele é o caminho. Ele poderia dizer que ele era um dos caminhos, se aquela frase, todos os caminhos levam a Deus, então Jesus seria um dos caminhos, mas ele falou que ele é o caminho. Então ele é o caminho, ele é a verdade. Por que ele é a verdade? Porque você não vai encontrar a mentira em momento algum na história de Jesus e na mensagem dele. Você não vai encontrar mentira, então ele é a verdade. E ele é a vida, porque isso significa que quando você chega até Jesus, mesmo que você esteja em uma situação de morte ou de decadência espiritual, você encontra a vida em Jesus. Mesmo aquele que não tem mais solução nenhuma, você olha assim, para esse não tem jeito. O pior de todos os criminosos que você imaginar, para ele ainda tem salvação, se ele encontrar Jesus, porque Jesus é a vida. Então Jesus, quando ele falou isso, existem algumas opções, quando Jesus falou que ele é o caminho, a verdade e a vida. Você tem as opções. Se você é uma pessoa, se eu, por exemplo, sair por aí fora falando assim, olha só, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, seria fácil acreditar nessa minha fala? Não seria fácil. Por quê? Por que não seria fácil alguém acreditar nessa minha fala? Porque ou eu seria um doido para falar isso, que eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ou eu sou um doido, né? Uma pessoa louca, ela pode falar isso, não dá em nada. Ou uma pessoa louca que ela rasga dinheiro e tudo, pessoa louca mesmo, fala isso, pode falar isso. Uma pessoa qualquer pode falar isso. Ou ela é uma pessoa mentirosa, uma pessoa que quer dar um golpe no outro para dizer que, olha só, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Mas na verdade eu estou sendo um golpista, eu sou aquele 171, que quer enganar as pessoas falando isso, né? Ou eu vou estar falando a verdade mesmo, que eu sou mesmo o caminho, a verdade e a vida. Estou falando a verdade. Vamos ver qual é a situação de Jesus. Por que Jesus ele não seria um louco? Né? Eu falei esses três casos. Ou seria louca, a pessoa louca para fazer isso, para falar um negócio desse não sendo verdade. Ou ele seria um golpista. Por que Jesus não seria um golpista? E por que ele é verdadeiramente um ser divino mesmo, que não iria mentir nunca? Por que ele não é um louco? Jesus não seria um louco ao falar isso, que ele é a verdade, o caminho e a vida. Verdade? O caminho, a verdade e a vida. Por que ele não é louco? Porque um louco não vai fazer bondade para os outros. Um louco, ele não vai ter o cuidado de falar palavras boas para as pessoas. Um louco, ele uma hora está falando uma coisa boa, depois está falando algo ruim, é louco. Ele não vai ficar fazendo bondade para os outros, porque é um louco. Jesus não seria, pode ser eu,
Jesus não seria, eu falei sobre louco, então ele não é louco, por quê? Jesus não é um louco ao afirmar essas verdades, porque um louco, ele não faria tantas coisas coerentes como Jesus fez, né? Jesus, ele não foi um golpista, por quê? Porque um golpista, ele não iria dar a sua vida em prol de pessoas que na verdade estavam querendo matá-lo. Uma pessoa que quer tirar vantagem de alguma situação, quando vê uma oportunidade para escapar do perigo, vai aproveitar. E Jesus não fazia isso, Jesus não fez isso. Quando os soldados foram de noite para prender Jesus, Jesus perguntou a eles: a quem vocês estão buscando? Aí eles falaram: Jesus o Nazareno. Aí ele falou: sou eu. Se Jesus fosse alguém, um aproveitador, um trambiqueiro, vamos dizer assim, alguém que quisesse se aproveitar dos outros, ele com certeza ia mentir naquela hora, mas ele foi fiel ali nas suas palavras. Então já deu para perceber que ele nem é louco e nem é um aproveitador, nem um golpista. Então sobrou só dizer que é verdade o que ele falou. Isso serve para a gente argumentar com uma pessoa que às vezes ela fala assim: não, Jesus, ele, na verdade, não é aquilo tudo que ele anda dizendo. Tá bom, se você está dizendo que ele não é aquilo tudo que ele está dizendo, então você está dizendo que ele era um golpista. Vamos ver, aí você pode comparar. Um golpista, ele iria se entregar para aqueles que estavam querendo atacá-lo? Ele não ia fazer. A primeira oportunidade que tivesse, o golpista ia escapar. Várias acusações foram feitas a Jesus, quando ele estava sendo julgado no Sinédrio. Várias acusações foram feitas a ele, sem fundamento, mas mesmo assim Jesus ele não argumentou, ele ficou quieto. Se fosse um golpista, ele ia aproveitar a oportunidade para poder contra-argumentar. Então Jesus estava falando a verdade. Então isso demonstra que Jesus, ele era divino mesmo, não era qualquer pessoa. Aí por isso que lá na frente você vê Pedro falando: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Mas aí vem a pergunta: ser salvos de quê? Existe alguma coisa tão grave assim que cometemos a ponto de precisarmos ser salvos? Isso aqui é a base do cristianismo. Isso que eu estou passando para vocês é a base do que é ser cristão. Por que eu tenho que ser salvo? Ser salvo do quê? A Bíblia é um livro que, na verdade, é uma revelação da história da humanidade e da revelação da salvação que está preparada para a humanidade que caiu em pecado. A história da humanidade, ela se inicia da queda da humanidade, para ela perder a salvação, se inicia com Adão e Eva. Você olha assim a história de Adão e Eva e fala assim: ah, mas isso aí é culpa deles, eu não tenho. Se fosse eu que estivesse lá, eu não ia ceder. Você ia ceder. Cada um de nós que estivéssemos lá no Jardim do Éden, quando houvesse a tentação, cada um de nós ia ceder. Não adianta falar que não, mas eu ia ser forte, eu não ia deixar a serpente me enganar, não. Tantos momentos na nossa vida que a gente deixa o pecado tomar conta de nós. Por que a gente não iria ceder numa situação daquela? Se você esquecer um pouco, deixar de lado aquele episódio lá de Adão e Eva e olhar para a sua vida, se eu olhar para a minha vida, eu vou ver que vários momentos na minha vida que eu deixei o pecado entrar na minha vida. Eu acabei falando que eu não devia, acabei entristecendo o Espírito Santo. Então, se eu estivesse lá no lugar de Adão e Eva, eu faria a mesma coisa. Adão e Eva são, na verdade, os representantes de cada um de nós. Se você está aqui hoje e você estivesse lá no Jardim do Éden, você seria essa pessoa que iria pecar contra Deus. Assim como até hoje nós pecamos contra Deus em vários momentos da nossa vida. Então começa a história da queda do ser humano lá no Jardim do Éden. Quando houve aquela queda, Adão e Eva pecaram, colocou-se a partir desse momento uma maldição sobre a humanidade. E essa maldição ela ficou exposta exatamente quando veio a morte. Até então não estava previsto morte para as pessoas. Adão e Eva iriam viver para sempre, iam viver eternamente, iam ter filhos e tudo mais, mas eles não iriam morrer. Isso era reservado para nós. A partir do momento que eles pecaram, a morte começou a surgir. E a morte ela veio passando.
todos os seus descendentes e chegou até nós. Cada um de nós está sujeito à morte. A morte é a evidência final de que somos pecadores, ou seja, cada um de nós herdamos os mesmos erros que Adão e Eva herdaram, eles praticaram lá no passado. Ou seja, se você hoje está aqui, saiba que aquela maldição que veio sobre Adão e Eva lá por causa do pecado, você também tem essa maldição. Vou chegar no momento da salvação. Você tem essa maldição que seria o castigo que Deus colocou ao ser humano por causa do pecado. Se a gente olhar, por exemplo, os 10 mandamentos, citar alguns dos 10 mandamentos, a gente vai ver que nós erramos, nós pecamos direto. Se eu olhar, por exemplo, não dizer falso testemunho do seu próximo. O que é não dizer falso testemunho? É não falar mentira do próximo, a respeito do próximo. Você fala alguma coisa que é falar mal de uma pessoa, você está também cometendo esse pecado, né? E tem um pecado, vários pecados ali citados, mas tem um que você não vai ferir ninguém e as pessoas não vão ficar sabendo que você está cometendo esse pecado, que é o pecado da cobiça. Não cobiçarás. Quando Deus falou não cobiçarás, é porque Deus já estava prevendo que esse tipo de pecado cada um de nós iríamos pecar. E por causa dessas situações, desses pecados que nós cometemos, somos impedidos de chegar até Deus. Nós não podemos ter comunhão com Deus. Adão e Eva, todos os dias no final da tarde, eles conversavam com Deus. Todos os dias no final da tarde, Deus visitava o jardim do Éden e conversava com Adão e Eva. Só que depois que eles pecaram, quando Deus se apresentou para eles, para conversar com eles se esconderam. Por que se esconderam? Por causa do pecado. Assim como cada um de nós, quando nós em algum momento do nosso dia nós erramos, nós pecamos, nós ficamos envergonhados e ficamos sem graça de falar com Deus, de orar. A mesma coisa Adão e Eva sentiram. E Deus, ele entrou no meio, ele puxou assunto com Adão e Eva, porque não queria que eles ficassem longe. Mas mesmo assim não teve jeito. O pecado que estava em Adão e Eva acabou ficando na descendência de Adão e Eva e chegou até nós. E por causa do pecado, todos nós, todos estão impedidos de chegar até Deus. Tem um versículo na Bíblia que fala assim: e todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos os seres humanos, toda a humanidade está em pecado, e por causa do pecado, ela está impedida de ir para o céu, por causa do pecado. Você ia falar? Aqui, porque Deus sabia que a gente ia pecar essas coisas. Porque Deus mesmo assim ele criou a humanidade, sabendo que ia ser perder. Sim, vou responder para você. Vamos dizer o seguinte: Deus poderia muito bem fazer o seguinte: tá, eu vou criar uma humanidade, só que eu vou fazer de um jeito em que ela não vai pecar. Eu vou fazer do jeito em que eu não vou deixar situações assim para ela ficar tentada, para o ser humano ficar tentado a pecar. Eu vou fazer do jeito que, mesmo que a tentação venha, ele não vai pecar, vai ficar forte. Eu vou colocar um potencial a mais na mente dele para ele conseguir resistir naturalmente àquilo e não vai pecar. Mas mesmo assim Deus deixou o ser humano todo vulnerável para ele pecar, e aconteceu o que aconteceu. Por que Deus permitiu isso? Simplesmente pelo seguinte: porque Deus não queria criar a humanidade como um robô. Sabe um robô que é programado para fazer tal coisa? Algo que é programado para fazer tal coisa? Deus não queria que o ser humano fosse assim. Deus queria que o ser humano decidisse por conta própria se queria adorar a Deus ou não. Então Deus fez o ser humano não protegido do pecado, mas livre para ele escolher se ele vai querer pecar ou não. E naturalmente o ser humano fez a sua escolha. Cada um de nós hoje herdamos essa natureza pecaminosa porque lá no passado Adão e Eva decidiram não obedecer a Deus. E mesmo assim Deus não destruiu a humanidade por causa disso.
Por quê? Porque Deus lá na frente, Deus tem assim, vamos dizer assim, no final das contas, Deus vai entender que vai valer a pena, mesmo com todos esses problemas que a humanidade tem, com toda essa maldade que tem na humanidade, os salvos que Deus vai ter para si mesmo, que irão ser salvos dessa humanidade perdida e pecadora, esses salvos vão ser suficientes para Deus falar assim: valeu a pena. Valeu a pena tudo isso. Apesar de todos aqueles que se perderam, esses que foram salvos, na verdade, foram salvos por livre e espontânea vontade. Não é porque eu coloquei na mente deles que eles vão ser salvos, mas porque eles vão ser salvos por decisão própria. Essa decisão própria é que vai valer, faz Deus olhar para a humanidade e falar assim: vale a pena. Não é por causa dos pecadores, é por causa daqueles que vão ser salvos. Então, por causa dos salvos, que Deus, Ele permitiu a humanidade crescer, porque vai ter alguns que vão se salvar. Então, por causa desses salvos, Deus ele vai olhar assim para esses salvos e vai dizer assim: valeu a pena. No final das contas, Deus vai ver que valeu a pena, mesmo que seja uma parte só da humanidade. Deus permitiu por causa disso, porque Ele queria que uma parte da humanidade fosse salva, mas que fosse por livre e espontânea vontade, não porque Ele obrigou a ser salvo, por livre e espontânea vontade. E é por causa disso que Ele mantém o mundo como está, porque ele quer que as pessoas naturalmente decidam para que lado que vão ficar. É por isso que Deus ele não destruiu a humanidade logo. Ele queria que naturalmente as pessoas decidissem. E é isso que vai valer a pena. Vai fazer Deus olhar e falar assim: valeu a pena todo o sacrifício, por causa desses salvos. Deu para entender mais ou menos aí? Por quê? Por causa da livre-arbítrio, ou a livre vontade do ser humano de querer adorar a Deus e não desobedecê-lo. É por causa destes que Deus ele mantém tudo como está, a humanidade toda, não destrói, por causa destes salvos, simplesmente por causa disso, tá? Aí eu vou entrar aqui em algum comentário aqui, para a gente entender, só para recapitular aqui, como eu estava dizendo. O ser humano ele pecou, Adão e Eva pecaram, e foi passando o pecado de pai para filho, e chegou a cada um de nós. Por que eu posso dizer que eu sou pecador? Eu sou pecador simplesmente pelo seguinte: porque eu tenho uma tendência ao pecado. Eu posso até não cometer certos pecados, mas tem alguns outros pecados que vira e mexe eu tenho que me policiar para não cometer, né? Eu posso até não sair por aí fora bebendo, adulterando, mas tem certos pecados que eles vira e mexe, eles vêm até mim. Então, o que é isso? Esses pecados que vira e mexe vêm até nós. É a natureza pecaminosa que nós temos, que faz a gente ter tendência ao pecado, a gente ser tendencioso ao pecado. Isso aí veio herdado de Adão e Eva, nós herdamos isso. E Deus é um Deus santo. Deus ele não tolera pecado. A santidade de Deus é tão grande que, só para a gente fazer uma comparação assim básica, um pecado já é suficiente. Você não precisa cometer os 10 pecados dos 10 mandamentos, quebrar os 10 mandamentos. Não. Você quebrar um mandamento só já é suficiente para você ficar impossibilitado de ir para o céu. Aí, para a gente entender basicamente por que isso, faz a ideia do seguinte: quando você vai preparar um bolo, aí você, digamos que você, para preparar esse bolo, você precisa de quebrar 10 ovos, né? Ou coloca ali na tigela, aí quebrou outro, coloca ali. Aí já tem 8 ovos. Aí no 9º, quando você quebra, coloca, está estragado. Depois que você coloca, você vê: ixi, esse ovo estava estragado. Você reaproveita esse bolo e você joga fora toda a massa. Você vai jogar toda a massa fora. Por quê? Porque um contaminado é suficiente para estragar toda a massa. Diante de Deus, um pecado que nós cometermos é suficiente para nos deixar totalmente contaminados e nos impedir de ir para o céu. Por causa do pecado, de um pecadinho só, nós somos impedidos de ir para o céu. Aí você para pensar: mas se é desse jeito, quem é que vai se salvar então? Como que a pessoa vai se salvar? Porque eu não vou conseguir ficar o tempo todo sem pecar. Eu posso hoje passar o dia todo: meu Deus, muito obrigado, que hoje eu não cometi nenhum pecado.
Às vezes eu falando isso, pode até ser que eu esteja cometendo o pecado do orgulho, né? Muito obrigado, olha só como é que eu fui bom hoje, eu consegui ficar sem pecar, olha só como é que eu sou bom, eu sou forte. Aí já estou cometendo o pecado do orgulho, aí já era, aí já acabei pecando do mesmo jeito, não teve jeito. Mas você pode até ficar um dia, no dia seguinte você vai acabar vacilando, vai cometer um pecado. E para Deus não existe um pequeno pecado não. Qualquer pecado que você cometer já é suficiente para ele não mais se fazer presente na sua vida. Não é? Você não precisa cometer pecados terríveis para Deus se afastar de você, não. Um pequeno pecado é suficiente para o Espírito Santo se entristecer e você perder a presença de Deus. Mas e como que eu vou resolver isso então? Se qualquer pecado que eu cometer, e eu não vou ter condições de me policiar o tempo inteiro, eu vou acabar vacilando em algum momento. Como que eu vou lidar com isso? Como que eu vou ser salvo então? A resposta está no seguinte: você não vai conseguir se salvar. Não é por causa dos seus esforços que você vai ser salvo. Eu sei que vocês estão se esforçando para evitar o pecado, vocês vão se batizar, então fazer de tudo para evitar criar problema com as pessoas, evitar cometer pecados, evitar falar mal dos outros, que isso também é pecado, evitar fofocar, que também é pecado, evitar, então vocês vão fazer de tudo, mas em algum momento vocês vão vacilar, tá? Já avisar vocês vão vacilar. Em algum momento vocês vão vacilar, vocês não vão conseguir ser 100% santo assim, vocês não vão conseguir. Não vai ter jeito. Em algum momento vocês vão falhar. Vai ter aquele pecado da cobiça, né, que é um dos pecados dos 10 mandamentos. Não cobiçarás. É um pecado que você não vai ofender ninguém. Imagina, um pecadinho que não atrapalha ninguém, cobiçar, não atrapalha ninguém. Você cobiçar o objeto da outra pessoa, poxa, eu queria ter aquele telefone, poxa, podia ser meu. Aquele sapato de vocês, queria tanto ter um sapato desse. Eu queria tanto. Então, não tem jeito. Em algum momento vocês vão acabar cometendo um pecado nessa trajetória. Aí como que vai resolver então? Se qualquer tipo de pecado, por menor que seja, ele é suficiente para Deus se afastar de você, como que você vai resolver esse problema? Tem uma maneira de resolver isso. O pecado que você comete, você é culpado deste pecado. E por você ser culpado deste pecado, você tem que morrer para pagar esse pecado. Sim. O negócio aí da cobiça. No caso, tipo assim, se a pessoa tem uma coisa e você tem vontade de ter igual, porém você não deseja que ela não tenha. Entendi. O que acontece? A cobiça, ela se caracteriza do seguinte: é você querer aquilo que é daquela pessoa para você. Entendeu? Se eu, por exemplo, essa Bíblia aqui. Eu lembro que teve uma escola dominical que minha mãe falou, que deu aula e aí falou sobre Elias e Eliseu. Sim. Que ele pediu o dobro que Eliseu tinha. Que Elias tinha. E aí não foi um pecado, ele só não foi, pediu o dobro, não teve nenhum problema quanto a isso não. Inclusive foi até algo bom que ele pediu. Ele pediu o dobro das virtudes. Você imagina, eu quero se fazer muito mais ainda, eu quero ter muito mais, ser muito mais abençoador. Muito mais abençoador do que você, igreja. Pastor Divino chegou aí, ó. Então, o pecado da cobiça se caracteriza dessa forma: você querer aquilo que é da outra pessoa. Eu quero pegar aquela Bíblia, se eu pudesse, eu pegaria aquela Bíblia que o Eliseu para mim. Se tiver oportunidade, eu vou pegar para mim. Isso é cobiçar. Você está querendo aquele objeto do outro. Isso é cobiçar. E eu botei um exemplo aqui de Bíblia, mas qualquer outra coisa você pode colocar como exemplo. Em algum momento você vai cobiçar. No caso da aí, ó, namorar. E vai embora essa questão da cobiça. Você não ofende ninguém por cobiçar. Alguém está sendo ofendido por... Só em pensamento já. Exatamente. Eu não estou ofendendo ninguém por falar assim que eu queria aquele violão ali para mim. Eu queria pegar aquele violão para mim. Não precisa nem falar, não precisa nem falar. Só em pensar. Então, isso é suficiente para você ficar impedido de chegar no céu. Alguém tinha levantado a mão para falar? Não. Então, isso já é suficiente para você ser impedido. Então, como é que você vai resolver esse problema? Se um pequeno pecado é suficiente para você ser condenado. E aí, como é que vai resolver isso? Deus, na sua infinita sabedoria, Ele deu a solução para esse problema.
E sabe qual é a solução? Ele sabia muito bem que se cada um de nós fôssemos pagar pelo erro que nós cometemos, ainda assim não seria suficiente. Se eu, por causa dos meus pecados, a Bíblia fala que a alma que pecar, essa morrerá. Então, o salário do pecado é a morte. Se eu quisesse pagar a minha salvação morrendo, ainda assim não seria suficiente para eu apenas ia fazer o seguinte: eu ia apenas quitar a dívida com Deus, mas isso não quer dizer que eu ia ficar com o direito de ir para o céu. Entenda isso. Quando você paga uma dívida, você fica zerado, você não tem mais dívida nenhuma. Mas isso não quer dizer que você está com condições de falar assim: agora eu tenho muito dinheiro no meu bolso, porque agora eu paguei toda a dívida. Não, você apenas ficou sem nada de dívida, mas você está sem dinheiro nenhum. Você pagou aquela dívida e fiquei sem nada, estou sem dinheiro nenhum. É isso que acontece quando a pessoa morre sem Jesus, achando que só com a morte vai ser suficiente para ser salvo. Então não tem jeito, não tem uma solução para a pessoa se salvar por causa dos seus pecados. Mesmo que a pessoa, não, eu vou morrer, eu também vou me entregar para Deus, me matando aqui para Deus, Ele apagar a dívida que eu tenho. Isso não é suficiente, você apenas vai pagar a sua dívida, mas não vai te dar direito de ir para o céu. Como que vai resolver esse problema? Para resolver esse problema, é só uma forma. Nenhum de nós temos jeito de pagar, só outra pessoa pagando por nós. Pode chegar mais, meu menino, chegar mais, e o pastor também, fique à vontade. Então, para a gente resolver isso, para nós resolvermos, não teríamos condições. Se por causa dos meus pecados eu teria que morrer para pagar essa dívida que eu tenho com Deus, eu morrendo, eu só iria quitar a dívida, não ia me dar direito de ir para o céu. Então você só tem dois lugares que vai, ou vai para o céu ou vai para o inferno. Se você não vai para o céu, você vai para o inferno. Então, se eu morrer para pagar os meus pecados, eu não vou para o céu, então eu vou para o inferno. Então não resolveu o problema, eu apenas morrer para pagar minha dívida com Deus. Então Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, Ele fez o seguinte: você não vai precisar pagar essa dívida. Eu vou pagar essa dívida por você. Eu vou enviar o meu filho para pagar essa dívida por você. Então Jesus, Ele veio aqui na terra, Ele viveu uma vida santa. Por que ele viveu uma vida santa? Porque não poderia ser uma pessoa cheia de pecados morrer para salvar a vida do outro que estava cheio de pecado, não. Porque senão ia falar o seguinte: tá bom, esse pecador aqui morreu para salvar você? Não, ele morreu para salvar ele mesmo. Se fosse uma pessoa pecadora que fosse morrer em prol do outro, o que ia acontecer? Uma pessoa pecadora que morre para dar salvação para o outro, ela não tem condições de dar salvação para o outro, porque ela tem que se salvar com aquela morte. Se ela é pecadora, então ela morrendo, ela vai pagar a dívida dela. Então, para resolver o problema, Deus teve que enviar alguém que não cometeu nenhum pecado para morrer por outro que cometeu um pecado. E foi isso que aconteceu. Quando Jesus veio aqui na terra, Ele não cometeu nenhum pecado, Ele não herdou a natureza pecaminosa como nós herdamos. Por isso que Jesus, quando nasceu, Ele nasceu de uma mulher virgem e não nasceu da concepção humana. Ele nasceu, na verdade foi obra por obra e graça do Espírito Santo. Quem é na verdade o Pai ali é o próprio Deus, o Espírito Santo. Maria é a mãe e o Pai seria o Espírito Santo. Então foi o Espírito Santo que fez toda a obra no ventre de Maria. E Jesus nasceu totalmente puro, não herdou a natureza pecaminosa, porque não houve essa conjunção, carnal. Então o que aconteceu? Jesus, ele viveu uma vida pura, nasceu de forma pura, viveu uma vida pura sem pecado nenhum, e mesmo tendo uma vida pura, ele foi condenado. Então essa condenação que veio sobre Jesus foi para quê? Foi a solução que Deus teve e deu para a humanidade que tinha pecado e não tinha como pagar essa dívida. Então Jesus pagou a dívida de cada um de nós. Aí qual que é a nossa posição agora? Eu como pecador, o que eu faço? Eu olho para o sacrifício de Jesus e falo assim: olha, Deus, eu não tenho condições de pagar a minha dívida. Eu sou pecador. Todos os dias eu acabo cometendo muitos pecados. Eu não tenho condições de ir para o céu por causa desses pecados. Mas eu peço a Ti, meu Deus, me perdoa
em nome de Jesus. Olha para o sacrifício de Jesus, Ele está me representando. Então Deus, Ele olha para o sacrifício de Jesus lá na cruz, Ele sofreu, Ele foi condenado pelos homens, e chegou ao ponto do sofrimento, foi tanto o sofrimento de Jesus, que o próprio Jesus falou: Deus meu, por que me desamparaste? Então tudo indica que naquele momento, os pecados da humanidade estavam todos sobre Jesus, ou seja, toda a culpa da humanidade foi lançada sobre Jesus. O seu pecado que você cometeu hoje, o pecado que eu cometi hoje, Jesus já pagou. Então o que eu faço para eu ter o perdão de Deus? Porque eu não vou morrer para receber o perdão de Deus, até porque se eu morresse, eu apenas ia pagar a dívida, não ia me dar direito de ir para o céu. Como que resolver esse problema? Então eu falo com Deus: meu Deus, me perdoa desse pecado que eu cometi em nome de Jesus, me perdoa em nome de Jesus. Então Deus, Ele vai fazer o seguinte: Ele vai olhar para o sacrifício de Jesus, vai falar assim: tá, por causa de Jesus, por causa do sacrifício de Jesus, por causa da morte de Jesus, eu vou te perdoar. É porque Jesus morreu no seu lugar que eu estou te perdoando. É isso que é a salvação. Ser salvo é você encontrar alguém que vai tirar você desse estado de perdição. Se não tiver Jesus, por isso que aqui o versículo que nós lemos, em nenhum outro há salvação. Não existe outra forma de você chegar até Deus a não ser dessa. Somente através de Jesus, quando Jesus ele foi entregue ali na cruz, então Deus deu digamos que deu uma garantia para cada um de nós. Quando nós fôssemos nos aproximar de Deus, com nossos pecados não teríamos condições. É simplesmente através de Jesus. Então, quando nós orarmos em nome de Jesus, é como se nós estivéssemos falando para Deus: Deus, não olhe para os pecados que eu tenho, mas olha para Jesus. Ele pagou esse preço, essa dívida altíssima que eu tenho, por causa dos pecados que eu cometo. Eu tenho uma dívida muito grande diante de Ti. Então, meu Deus, pela Tua misericórdia, olha para o sacrifício de Jesus e me perdoa. Então Deus olha para o sacrifício de Jesus. Por isso que a Bíblia fala que Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores. O pecado que era nosso, ou seja, a condenação que era para ser para nós, foi lançada para Jesus. E as pessoas, de modo geral, elas se enganam, as pessoas que não conhecem Jesus ainda, elas se enganam pelo seguinte: porque elas acham que pelos seus próprios méritos elas vão ser salvas. Se você perguntar a qualquer pessoa aí fora que não conhece Jesus, você pergunta a ela: se você morrer, você vai para o céu? Você pode perguntar a ela. Ela vai falar assim: não, eu vou para o céu. Mas baseado em que você acha que você vai para o céu? Ah, porque eu sou uma pessoa boa. Ah, eu nunca matei ninguém, eu não falo mal dos outros, eu não adultero, eu sou uma pessoa boa. Aí você começa: então tá bom, você é uma pessoa boa mesmo, então vamos fazer aqui uma continha, vamos pegar só os 10 mandamentos. Você vai falar os 10 mandamentos, em algum momento ela vai falhar. Em algum momento da sua vida você deixou de cobiçar? Você cobiçou em algum momento da sua vida? Ah, claro, né? Eu não sou de ferro. Isso já é suficiente para você te impedir de ir para o céu. Como aquela analogia que eu fiz dos ovos que você joga ali na tigela. 10 ovos que você vai jogar ali, o 9 que você joga está estragado, você joga tudo fora, por causa de um. Assim também, diante de Deus, um pecado que a pessoa cometeu é suficiente para impedi-la de ir para o céu. Então as pessoas acham que por causa da sua bondade, elas vão para o céu. Mas diante de Deus, todos nós somos pecadores, pelos nossos próprios méritos não temos condições de chegar até Deus. Abra aí a sua Bíblia, eu vou pedir você abra a sua Bíblia em Isaías. Quem tiver dificuldade de achar onde é que é Isaías, é só pegar lá no índice, tá? Lá no início da Bíblia, tem lá falando onde é que está Isaías. É depois de Salmo. Salmo geralmente é no meio da Bíblia. Aí depois de Salmo você vai seguindo um pouco mais, tem alguns livros, você vai ter Provérbios, Eclesiastes, vai ter Isaías. Você vai encontrar um ponto importantíssimo sobre a nossa situação diante de Deus. Isaías 59.
59, a partir do versículo 1 diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Ou seja, Deus, ele não está com a mão encolhida para não salvar, e também não está com o ouvido dele tampado não, tá? Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, ou seja, encobrem o rosto de Deus de vós, para que vos não ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam falsamente e a vossa língua pronuncia perversidade. Ninguém há que clame pela justiça, nem ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade e andam falando mentiras, concebem o trabalho e produzem a iniquidade. Chocam ovos de basilisco e tecem teias de aranha. Aquele que comer dos ovos delas morrerá, e apartando-os, sai deles uma víbora. Aqui Deus está falando de forma figurada a nossa condição diante de Deus. Nós estamos em pecado, as nossas mãos estão contaminadas, os nossos lábios falam falsamente. Isso tudo é o quê? Isso é a demonstração da nossa situação diante de Deus. E por causa disso, não que Deus ele não tenha condições de ouvir as nossas orações ou as nossas petições, não que Deus não esteja disposto a nos salvar, mas é por causa do pecado que está em nós. Isso nos impede de Deus agir na nossa vida, de Deus ter comunhão com o ser humano. Então, para resolver esse problema, como nós não teríamos condições nenhuma de resolver, Deus enviou Jesus, totalmente santo, para morrer por cada um de nós que somos pecadores. Então, toda vez que você ouvir falar que Jesus morreu na cruz para te salvar, lembre-se disso. Vai te salvar de quê? Vai te salvar do quê? Daquele estado de dívida que você tem diante de Deus. Você não tem condições de pagar essa dívida. Você não pode ser a pessoa, eu sou uma pessoa muito boa, então Deus vai perdoar. Toda a sua bondade, a Bíblia fala que é como um trapo de imundícia. Trapo de imundícia é como aquele pano que, hoje a gente não vê isso, mas naquela época existia pessoas que estavam com lepra, elas tinham que botar um monte de pano assim para se proteger, porque o nariz, parte da orelha ia se desfazendo, sabe? O corpo vai se desfazendo, ele tem que colocar um pano para poder segurar, porque senão aquilo vai ficar a ferida exposta, tem que jogar aquele pano. E esse pano, com o passar do tempo, ele começava a dar mau cheiro. Então esses trapos eram trapos de imundícia. Toda a nossa bondade, toda a bondade que o ser humano pratica para o próximo, toda a nossa bondade, diante de Deus, é considerada como um trapo de imundícia. Deus olha para toda a bondade do ser humano, Deus fala assim, isso tudo é trapo de imundícia, eu tenho nojo disso. Deus tem nojo de toda a bondade do ser humano. Aí você fala assim, poxa, mas Deus tem nojo de toda a bondade do ser humano? Por que Deus tem nojo de toda a bondade do ser humano? Vou explicar por quê. Porque a bondade do ser humano, geralmente ela é contaminada de orgulho, ou contaminada de interesses, então Deus já sabe disso. Deus sabe que só está fazendo essa bondade por causa de algum interesse. Só está fazendo esse ato de caridade porque tem medo de morrer e depois não ser salvo. Então Deus olha para isso com um certo nojo. Por isso que fala que é como trapo de imundícia. E como que a gente vai fazer uma bondade então e vai agradar a Deus? Se você colocar Jesus na sua vida. Você só agrada a Deus se você colocar Jesus na sua vida. Em momento algum você vai ser agradável a Deus, você vai ter comunhão com Deus, se você não tiver Jesus na sua vida. Só existe esse caminho. Por isso que Jesus falou, eu sou o caminho. Não adianta você achar outra forma de querer se aproximar de Deus. Qualquer outra forma que o ser humano tenta, ele tenta agir para se aproximar de Deus, na verdade ele está se afastando mais ainda de Deus. Porque se você não está indo por meio de Jesus até Deus, você não está indo para Deus por meio de Jesus, você está se afastando cada vez mais. O ser humano ele precisa somente de ir até Deus através de Jesus. É por isso que existem algumas seitas, elas são chamadas dessa forma também, por causa disso, que elas negam que Jesus é a única salvação. Existem seitas que dizem que não é só, você não precisa de Jesus para ser salvo. Jesus está dizendo que Ele é o caminho e ninguém pode ir ao Pai a não ser por Jesus. Você não tem comunhão com Deus a não ser através de Jesus. Quando você fala assim, meu Deus, eu aceito a Jesus,
quando a gente faz apelo aqui na frente, quem quer aceitar a Jesus? Mas aí parece estranho isso, né? Porque se eu sou pecador, por que eu tenho que aceitar Jesus? Ele que vai ter que me aceitar, porque, afinal de contas, quem sou eu? Ele que tem que ter misericórdia de mim para me aceitar. Eu vou falar que eu aceito a Jesus? Na verdade, quando a gente faz a pergunta quem quer aceitar Jesus, a gente está falando de uma forma resumida, toda uma mensagem longa, que é a seguinte: quem quer aceitar o sacrifício que Jesus fez por si mesmo? Você quer, quando faz uma pergunta para você quer aceitar o sacrifício que Jesus fez há 2000 anos atrás, lá sofrendo, lá na cruz, sendo açoitado e sendo assim maltratado lá na cruz, morrendo na cruz? Você quer aceitar o sacrifício que ele fez para pagar a dívida que você tem com Deus? Você aceita esse pagamento dessa dívida? É mais ou menos isso que a gente fala, quem quer aceitar Jesus. Você quer aceitar o pagamento dessa dívida? E muitas pessoas falam assim: não, eu não quero aceitar não. E quando a pessoa fala que não quer aceitar a Jesus, ela está dizendo o seguinte: não, eu tenho minha forma de ser salvo, eu não preciso de aceitar a Jesus para me salvar. E a pessoa se engana achando dessa forma, pensando dessa forma. Ela acha que por seus próprios sacrifícios, ela fala assim: ah, mas eu faço minhas orações todos os dias. Isso não é suficiente. É por isso que a pessoa ser filha de crente, isso não é garantia dela ser salva. É preciso tomar a decisão um dia e falar assim: Deus, eu sei o que o seu filho fez há 2000 anos atrás, e eu sei que o sacrifício que foi feito foi para pagar a dívida que eu não tenho condições de pagar. Então eu quero aceitar esse pagamento que foi feito lá atrás por mim. Você imagina uma pessoa que deve R$1 milhão no banco. É uma dívida assim inconcebível para cada um de nós, a gente pensar em pagar. Pelo menos para mim, não sei você, para mim pagar R$1 milhão ao banco é impossível. Como que eu posso passar a vida inteira e não conseguir pagar R$1 milhão ao banco? Aí aparece alguém do nada e fala assim: olha, eu paguei a sua dívida lá. Você pagou a minha dívida? Sim, paguei a sua dívida no banco. Não aceito não. O negócio é de pagar a minha dívida. A dívida é minha. Você não tem que pagar a minha dívida não. Você não tem condições de pagar essa dívida. Não, mas eu não quero que você pague essa dívida não. Essa dívida é minha, eu que vou pagar. Você vai passar a vida inteira e não vai conseguir pagar essa dívida. Não, mas eu não aceito o seu pagamento não. É isso que a pessoa faz quando ela diz assim: eu não quero aceitar Jesus. Ela não está aceitando a dívida que Jesus pagou por ela lá. E se a pessoa não aceitar, no exemplo aqui, se eu falar: não, eu não aceito que você pague a minha dívida, então tá bom, eu vou lá tirar então o dinheiro todo que eu depositei lá para te pagar, para pagar essa dívida, eu tiro. Você continua endividado com o banco. Aí a pessoa: eu vou continuar endividado com o banco o resto da vida. Olha que situação. Quando a pessoa fala que eu não aceito a Jesus, é isso que ela está dizendo, que ela não está aceitando o sacrifício, a dívida que Jesus pagou lá atrás. Por outro lado, quando a pessoa fala: eu aceito o pagamento da dívida que Jesus pagou lá atrás, em 2000 anos atrás, eu aceito esse pagamento. Olha o que acontece quando a pessoa aceita esse pagamento. Não somente ela paga a dívida, voltando o exemplo aqui: olha, eu paguei a dívida lá por você não teria condições de pagar lá no banco, eu paguei por você a dívida, tá? Você pagou essa dívida por mim? Rapaz, muito obrigado por ter pago essa dívida, que eu não teria condições de pagar essa dívida. Eu aceito esse pagamento, eu recebo esse pagamento. Ótimo, eu te agradeço por isso. Aí a pessoa fala assim: olha, eu fiz mais por você. Eu não só paguei essa dívida, como eu coloquei lá um crédito lá de R$10 milhões para você usar à vontade. R$10 milhões para você usar à vontade esse dinheiro no que você quiser. Você pode comprar o que você quiser, tem R$10 milhões para você gastar lá à vontade. Eu estou fazendo um exemplo aqui bem simplório. Quando você aceita o sacrifício de Jesus, ele não somente paga a dívida por você, mas ele tem um termo chamado, ele vai fazer a imputação da santidade de Jesus na sua vida. Você deixa de ser um pecador diante de Deus por causa da dívida que ele pagou. Você não é mais pecador diante de Deus no sentido de que você não tem condições mais de falar com Deus, né? Como uma pessoa pecadora, não tem condições de falar com Deus. Agora você tem condições de falar com Deus porque a dívida já está paga, mas não somente isso, você agora tem crédito diante de Deus.
para você pedir a Ele o que for preciso para a sua vida, Ele vai te conceder. Como um pai ou uma mãe que concede ao filho um presente que está querendo. Então, essa é a nossa condição agora, diante de Deus, a partir do momento que aceitamos a Jesus. Sim. Um exemplo que você está falando de só porque a pessoa é filha de um pastor, quer dizer que ele não vai levar ela para o céu. É igual eu tenho quatro cunhadas e eu sou casada com um que é um. E uma delas, de todas elas, uma delas não é crente. Saía da igreja muito nova, então ele não voltou. Aí o pai dela, no final do ano passado, infartou. No meio do infarto dele, antes do Natal, uns 3 dias antes do Natal, ele infartou. E ele, no meio que ele estava infartando, ele falava assim: oh meu Deus, deixa eu ir agora não, deixa eu ir agora não. E dizer assim que estava num lugar tão bonito, mas ele falava para Deus: não deixei ele ir. Aí depois ele estava contando para o Vitória, por que ele não queria ir. Aí ele falou: Vitória, sabe por que eu não queria ir? Porque eu não queria ir para o céu, sabendo que eu ia deixar meus filhos aí e deixar eles aí, eles ir para o inferno. Porque a maior pressão de um pastor é você criar seus filhos todos na igreja e no final eles ir para o inferno. E desde então, Deus tem salvado um por um, né? Mas tem uma que não é crente. E aí ele falou: Vitória, uma delas não é. E ela acha que eu vou levar ela para o céu, só porque eu sou pastor. Não vou fazer isso. Ela acha assim, entendeu? E por isso ela não acredita em muita coisa. Ela se fechou assim, ela acha que o pai dela vai levar para o céu. Tem aqueles que pensam dessa forma, né? Que, mas aí meu pai é crente e tal, pode ser que eu consigo um jeitinho, né? Tem uns que pensam dessa forma e tem aqueles também que pensam da seguinte forma: mas eu não quero ser crente não, eu não quero, meu pai ele é crente, mas ser crente, ele dá muito trabalho esse povo crente. Só que, geralmente as pessoas que pensam assim, são pessoas que não conseguem entender a plena verdade que está por trás do sentido da salvação. Isso que eu expliquei para vocês, tem muita gente que não sabe o que é isso. Não sabe dessa história toda que eu contei para vocês, do que é salvação. Essa mensagem que o homem não tem condições, o ser humano não tem condições de pagar a dívida de pecado que tem diante de Deus. E por causa dessa dívida, ele não vai para o céu. Por causa desse pecado que o ser humano tem, ele não vai para o céu. Você fala: poxa, mas aquela senhorinha tão bondosa lá, ela fica fazendo crochê, ela não vai para o céu não. Ela é tão boazinha, mas não vai para o céu. E por que não vai para o céu? Se ela não aceitar Jesus, ela não vai para o céu. Porque a dívida que ela tem diante de Deus ainda está lá. A dívida está lá. Ela pode ser boazinha com a gente, mas diante de Deus ela está endividada. E se não for, ela não aceitar o sacrifício de Jesus, ela vai para o inferno. Mesmo sendo uma velhinha tão bondosa, ela vai para o inferno. O ser humano, ele diante dessa mensagem, geralmente ele fala o seguinte: não, eu não vou aceitar o sacrifício de Jesus não. Eu com meus próprios méritos vou me salvar. Então, ela vai acabar perdendo a sua própria salvação, porque é só através de Jesus que vai ser salva. O fato da pessoa ser filho de crente e achar que com seus próprios esforços, talvez, sem precisar aceitar Jesus, vai ser crente, vai para o céu, está totalmente enganada. No momento certo, por isso que eu falei que aqueles que são filhos de crente não têm garantia de que vai ser salvo. É preciso chegar um momento na vida em que ele fale assim: não, o que Jesus fez é forte, né? Como diz o pai, é forte. O seu pai fala: aquilo lá é tremendo. Eu não tenho condições de pagar minha dívida não. Minha dívida com Deus ela é muito grande e só através de Jesus que eu vou conseguir quitar essa dívida. Aí você fala com Deus: Deus, me perdoa, mas olhando para Jesus, Senhor, não olha para as minhas falhas, não olha para os pecados que eu cometi não. Olha para Jesus, o sacrifício que ele fez foi para pagar essa dívida que eu tenho. Então Deus, ele olha sempre para você agora, com Jesus na frente. Imagina aquela situação que você vai entrar numa casa, aí você tem aquela situação que você chega, estou dando aqui um exemplo que não é o que vem na minha mente, esse exemplo. Não é muito bem aplicável não, exemplo que vem na minha mente. Você vai entrar na casa, se você for sozinho, tem um cachorro lá que se você for sozinho, ele vai avançar meio assim com você. Mas se o dono da casa entrar com você, o cachorro fica lá no canto, não vai fazer nada. Então, toda vez que o cachorro olhar para mim, no caso, que sou visitante, ele vai olhar o dono: não, você está entrando com o dono, então tudo bem. As nossas dívidas, os nossos pecados diante de Deus,
eles são muito grandes. Mas toda vez que Deus olha para nós, depois que somos salvos, Ele olha com Jesus na frente. Por isso que Jesus, ele intercede por nós. Jesus, ele está sendo nosso advogado. Esse termo que a Bíblia usa de advogado, você imagina aquela cena no tribunal, quando tem aquele promotor e está ali acusando, olha só, ele fez isso, fez aquilo outro. Aí depois o advogado, ele fala, não, mas olha só, o que ele fez ali, eu posso justificar, é assim, 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 não é nada disso não, eu estou aqui para poder falar em nome dele. Então Jesus, ele está sempre lá diante de Deus, advogando por nós. Lembra do termo diabo? Diabo quer dizer acusador. É o diabo que anda falando, mas hoje você pecou, a fulana de tal pecou, a Tamara pecou hoje, vai acusar diante de Deus. Mas a Maria, eu esqueci do seu nome. Marineide pecou hoje. Não, você vai ouvir a oração dela, ela pecou hoje. Aí Jesus chega como advogado, não, mas eu pago, já paguei essa dívida dela, eu já paguei a dívida dela lá na cruz. Aí Deus fala, tá bom, já está paga a dívida. Por que a nossa vida, ela tem que ser uma vida de santificação? Nós temos que nos santificar diante de Deus pelo seguinte, porque se nós pecamos, quando nós pecamos, é como se novamente nós colocássemos Jesus na cruz. Toda vez que você comete um pecado, é como se novamente Jesus ele fosse na cruz, sofresse, padecesse novamente, para depois você falar assim, meu Deus, me perdoa, olha o sacrifício de Jesus, por meio do qual eu alcanço o perdão, me perdoa. Então Deus olha para aquele sacrifício de Jesus, é como se Jesus novamente fosse para a cruz, morrer por você, toda vez que você comete pecado. Por isso que nós temos que viver uma vida de santificação, evitar o pecado, para que tudo isso no mundo espiritual não volte a acontecer. Nós temos que ter a nossa vida sempre atenta, evitar o pecado, porque quando nós cometemos o pecado, é como se isso acontecesse, Jesus fosse novamente para a cruz, e automaticamente com isso o Espírito Santo se entristece. Quando nós aceitamos a Jesus, nós alcançamos o perdão de Deus. Deus coloca em cada um de nós, cada um de vocês é colocado, o próprio Espírito Santo é colocado no coração de vocês. Ele passa a viver na vida de vocês, passa a habitar no corpo de vocês. E o que acontece no seu dia a dia, com o Espírito Santo na vida de vocês? Vocês são guiados pelo caminho correto. É o Espírito Santo que está dizendo, não faz isso não, perdoa aquela pessoa, não comete esse pecado não. O Espírito Santo falando no seu coração. Uma pessoa que não tem Jesus, não aceitou a Jesus, não tem o Espírito Santo na vida dela, se uma pessoa começar a querer fazer alguma acusação contra ela, vai querer revidar. Não, eu não levo desaforo para casa não. Por quê? Não tem nenhum freio na vida dela, não tem o Espírito Santo no coração dela para falar assim, perdoa essa pessoa. Quando nós temos o Espírito Santo na nossa vida, nós somos guiados por Ele, e muitos dos pecados são evitados porque o Espírito Santo está sempre falando no nosso coração, não faz isso não, segura um pouco mais, é só mais um dia, você está perto de pecar, aguenta um pouco mais, espera um pouquinho mais, a vitória já vai chegar, não cai não, fica firme, que já está quase alcançando a vitória, fica firme. Então o Espírito Santo está dentro do nosso coração, nos guiando, nos confortando, nos consolando nos momentos difíceis. E você só tem isso a partir do momento que você fala assim, meu Deus, eu aceito a dívida, o pagamento da dívida que foi feito lá atrás. Salvação é isso, é você aceitar o pagamento que Jesus ele fez lá atrás por você, porque você não tinha condições de pagar. Agora, quando a pessoa ela acha que por si própria ela vai alcançar a salvação, ela está cometendo graves pecados. Primeiro, o pecado do orgulho pessoal. Ela acha que não preciso de Jesus não para ser salvo. Então ela está cometendo o pecado do orgulho. Eu, com meus próprios méritos, eu vou ser salvo. E quando a pessoa acha que não, eu tenho uma religião boa ali, que ela não fala de Jesus não, mas ela fala de Deus. Jesus não, mas fala de Deus, é uma religião muito boa. Isso é um grave pecado que a pessoa está cometendo, de não ser através de Jesus, chegar até Deus por outro caminho. E não tem outra forma de chegar até Deus a não ser por Jesus. Cada um de vocês, cada um de nós aqui somos privilegiados.
porque nós temos esse conhecimento. Isso que eu estou falando com vocês hoje, existem muitos lugares pelo mundo afora que nunca ouviram falar essa história que eu contei para vocês. Muitos lugares. Vocês imaginam lá na África, imagina lá naquelas áreas lá que está tendo guerra, muitas guerras lá no Oriente Médio. Você imagina, não precisa nem ir muito longe, até no interior do Brasil, lá no sertão nordestino, não tem nada, só tem fome, só miséria. As pessoas não vão falar de Jesus, o máximo que eles vão falar lá é Padre Cícero, e só, fica só por isso mesmo. Então o que acontece? Nós somos privilegiados, vocês são privilegiados por já terem essa informação. Nós somos privilegiados por já termos acesso a isso. Você sabe qual é o caminho que você tem que seguir para ser salvo. Você já sabe que você tem uma vida de pecados e por causa desses pecados você não vai para o céu. E você sabe que não tem outra saída, é só por meio de Jesus. Você já tem esse conhecimento. Tem muitas pessoas que ainda não sabem disso. Muitos que não sabem disso. Principalmente esses países que têm a perseguição religiosa, onde o islamismo impera, muitos não sabem que existe essa história da salvação, não sabem disso. E, infelizmente, vão morrer sem salvação. Ah, mas eles são inocentes. Não existe isso. Não tem ninguém inocente neste mundo. Ninguém é inocente nesse mundo. Todos nós somos pecadores. E se nós não aceitarmos a Jesus, o sacrifício de Jesus, nós vamos perecer no inferno. Porque Deus já determinou isso, que a alma que pecar, essa morrerá. Então não tem para onde escapar. Em algum momento a pessoa vai falhar, ela vai pecar. E não vai ter condições de ela fazer bondade, que ela vai sanar a sua dívida. Não tem condições. Essa dívida é muito alta. Você não tem condições de pagar. É só através de Jesus que você vai ser salvo. Esse conhecimento que vocês têm hoje, isso aí vale ouro. Isso é a mensagem, a preciosa mensagem. Essa é a preciosa mensagem que ela precisa ser levada por cada um de nós. Vocês, quando vocês forem se batizar, vocês vão ter, no dia do batismo, vocês vão ter a oportunidade de falar assim para Deus: Deus, hoje eu estou aqui firmando um compromisso diante dos homens, de toda a humanidade, de que eu pertenço a Ti. E agora eu quero dar o testemunho diante de todos, de que eu vou viver para Ti. Quando nós falamos assim, você quer aceitar a Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, nós estamos querendo dizer o seguinte: eu quero aceitar o sacrifício que Jesus fez. Quando eu falo que eu aceito Jesus, eu estou dizendo que eu aceito o sacrifício que Jesus fez para pagar minha dívida, mas não somente isso. Ou seja, Ele é meu único Salvador. Não tem outra forma de eu me salvar, mas Ele é também meu Senhor. Quando você aceita o sacrifício de Jesus, você está fazendo dele o Senhor da sua vida. E o que é Jesus ser o Senhor da nossa vida? Para a gente entender melhor, é como se fosse aquele empregado, aquela pessoa que passa a ser empregado de uma empresa. Então, quando você faz parte daquela empresa, do hall de funcionário daquela empresa, você faz parte dos funcionários daquela empresa, o que o seu patrão disser, você vai ter que obedecer. O patrão fala: eu quero que você faça a vassoura aqui, limpa isso tudo. Tá bom, eu estou sendo pago para isso. Eu sou o seu servo, no sentido de eu sou submisso a ti. Então eu vou lá e vou obedecer. Aí o patrão fala: eu quero que você fique ali naquela porta ali. Aí o patrão mandou, eu tenho que ir lá obedecer. Isso é o quê? É a ideia de senhorio. É uma ideia de senhorio. Quando nós aceitamos o sacrifício de Jesus, aceitamos Jesus, nós estamos aceitando a dívida que Ele pagou, mas não somente isso, aceitando também o senhorio dele na nossa vida. A partir desse momento, Jesus ele vai comandar a minha vida. Ah, mas eu vou deixar outra pessoa comandar a minha vida? Pensa o seguinte: a vontade de Deus na nossa vida, ela é boa, perfeita e agradável. É isso que diz a Bíblia. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Nunca Deus vai fazer assim: eu quero que você faça tal coisa. Nunca Ele vai fazer algo na sua vida, vai fazer com que você faça algo que seja ruim para você. Tudo que Ele quiser que você faça é algo que vai ser bom para você. A vontade de Deus é boa. E a vontade de Deus, ela é perfeita. Perfeita porque aquilo que Deus Ele quer fazer na sua vida, quer te usar naquilo que Ele quer te usar, vai ser algo que vai servir de bênção para os outros.
Então ela é boa, perfeita e agradável. Ela não vai ser um sacrifício de, eu não aguento isso mais. Vou dar um exemplo para vocês. Eu amo fazer isso que eu estou fazendo aqui, ensinar. Eu gosto disso. Isso é um negócio que eu já falei, Simone, eu estou cansado de ouvir isso. Eu gosto de ensinar. E principalmente ensinar a Bíblia. Eu sou apaixonado por isso. Então, quando eu faço isso com gosto. Eu faço isso com prazer. É dessa forma. Quando a pessoa se submete ao senhorio de Cristo, isso significa que, quando Ele falar para você, eu quero que você seja um missionário. Você vai lá para aquele país que está tendo perseguição, por exemplo. Então, quando a pessoa ela aceita esse senhorio de Cristo, quando ela estiver lá naquele lugar que tem perseguição, lá naquele país complicado, ela vai ter uma paz no seu coração, vai ter uma alegria tão grande por estar fazendo a vontade de Deus, que ela vai dizer assim: eu não queria em momento algum sair disso aqui, eu queria exatamente estar aqui. Mas você queria estar nesse momento de perseguição, exatamente aqui, porque aqui eu estou debaixo da vontade de Deus. A vontade de Deus ela é agradável. O sacrifício, quando a gente faz para Deus, e sendo debaixo da vontade dele, tudo aquilo que parece que é um sacrifício, na verdade é um prazer que nós temos de fazer a vontade de Deus. Quando você aceita Jesus como Salvador da sua vida, isso significa que Ele vai te salvar, mas não somente isso, Ele vai também te dar todas as bênçãos que fazem parte da salvação. Como, por exemplo, vai te dar a possibilidade de, a partir de agora, as suas orações serem ouvidas por Deus. A pessoa que não aceitou Jesus ainda, ela pode até orar, mas por causa dos seus pecados, Deus não vai ouvir essas orações. Não estou querendo dizer também que, em momento algum, Deus não venha ouvir a oração dessa pessoa. Tá? Deus pode, em uma situação assim extraordinária, aí eu estava numa situação desesperadora, aí eu falei com Deus: Deus, me ajuda. Deus pode sim ajudar, mas isso não quer dizer que todos os dias, em todas as orações, Deus vai ouvi-la, por causa do pecado. O pecado impede essa pessoa de se chegar até Deus, impede o agir de Deus por causa do pecado dela. E se nós estivermos em pecado, nossas orações devem ser impedidas diante de Deus. Por isso que nas nossas orações nós temos que falar com Deus: Senhor, me perdoa das minhas falhas, dos meus pecados, me perdoa em nome de Jesus. Não me perdoa porque eu sou bonzinho, não. Ele não vai te perdoar porque você é uma pessoa boa. Ele vai te perdoar por causa de Jesus. Então lembre-se sempre disso. Nas suas orações, peça que Deus venha te perdoar em nome de Jesus. E por causa de Jesus Ele vai te perdoar. Olha, eu não ia te perdoar não, botando nossa linguagem. Eu não ia te perdoar não, tá? Mas por causa de Jesus eu vou te perdoar. Por causa de Jesus não somente vou te perdoar, mas eu vou te dar uma alegria especial. E por causa de Jesus, eu vou te dar condições de falar comigo a hora que você quiser. E por causa de Jesus, eu vou te dar livramentos. E por causa de Jesus, eu vou te dar o Espírito Santo para ficar guiando a sua vida dia após dia. Por causa de Jesus, eu vou te dar o sustento nesse momento difícil que você está vivendo. Por causa de Jesus, não é por causa de você não. Não é porque eu sou bonzinho. Que Eliseu é a pessoa tão boa. Por causa disso não. Toda a minha bondade não vale nada diante de Deus não. Não passa da minha obrigação eu ser uma pessoa boa, tá? Isso não passa da minha obrigação. Na verdade eu sou obrigado a ser uma pessoa boa. É uma obrigação do ser humano. É errado eu praticar maldade. Então, a obrigação minha, eu não estou fazendo mais do que a obrigação de ser uma pessoa boa. Fazendo bem ao próximo, não passa da minha obrigação. Mas não é por causa de que eu estou fazendo bem ao próximo que eu vou ser salvo. Que Deus vai ouvir minhas orações. Mas é por causa de Jesus. É por isso que toda a história da Bíblia, ela foi escrita exatamente para isso, para Deus mostrar para o ser humano que o ser humano está numa situação de pecado, está todo mundo condenado, mas existe uma saída. A saída é Jesus. Então você tem lá no Antigo Testamento, vários momentos em que a nação de Israel, que representa cada um de nós, ela se aproxima de Deus, depois se afasta de Deus. Se aproxima de Deus, se afasta de Deus. Está representando cada um de nós. Na nossa vida, em alguns momentos, nós fraquejamos por causa dos nossos pecados e Deus, Ele fica entristecido, na pessoa do Espírito Santo, fica entristecido conosco. Aí, por causa disso, Deus permite que algumas coisas ruins aconteçam com a gente. Aí, depois que acontece isso, a gente vai e pede misericórdia a Deus que nos perdoe. Aí Deus vem novamente se aproxima de nós.
A nossa vida é assim. Até nós chegarmos lá no céu, essa trajetória nossa como cristão vai ser de queda e levanta, cai e levanta, mas nunca devemos desistir. Existem pessoas que já desistiram, falaram assim: ah não quero saber de ser crente não, é um negócio muito complicado esse negócio de ser crente, é tão difícil, é muita perseguição, é muita gente que quer atrapalhar a nossa vida. Não quero saber de ser crente. Muita gente que já fez isso, tá? Desistiu de ser crente por causa da pressão, muita pressão. E é uma pressão por quê? Porque se nós estamos evitando o pecado, existe alguém que não quer que a gente evite o pecado, que é o diabo e seus anjos. Os demônios não querem que a gente fique próximo de Deus. Os demônios querem, na verdade, que a gente fique cada vez mais longe de Deus. Eu lembro de não sei se vocês já assistiram esse filme, achei interessante essa parte, uma das partes que eu não esqueço do filme Deus Não Está Morto 1, Deus Não Está Morto 1, tem uma parte interessante quando um homem rico, bem sucedido, ele vai visitar a mãe dele, acho que é a mãe dele, lá no asilo, que a mãe dele já está com Alzheimer, parece, ela nem reconhece ele mais, ele vai visitar, ele fala assim com ela: como é que são as coisas? Estou usando a minha linguagem, né? Como que são as coisas, né? Você é uma pessoa tão bondosa, nunca fez mal para ninguém, e está aí no asilo, e ela não está nem dando ideia para quem está falando. E eu, por outro lado, não quero saber de Deus nem nada, sou uma pessoa bem sucedida, tenho todo o conforto que eu quero, todo o conforto que eu preciso, está à minha disposição. Quem diria, isso tudo que você fez de sacrifício para Deus não valeu nada. Aí ela, no filme mostra ela, num momento ela parece que entra num momento de lucidez, né, vamos dizer assim, e ela fala: às vezes o diabo, ele aprisiona as pessoas, coloca as pessoas numa cela e dá todo o conforto para essa pessoa do mundo, deixa a porta da cela aberta e deixa um conforto muito grande, dá todo o conforto do mundo para ela não perceber que está dentro de uma cela. Em determinado momento, quando ela abre os seus olhos e enxerga que ela está dentro de uma cela, a porta é fechada. Assim acontece com as pessoas aí fora. Elas falam assim: eu não quero saber de ser crente não, e tanta coisa que eu vou deixar de fazer, eu daqui tenho a vida tranquila aqui fora, eu não preciso me preocupar com fazer o bem para os outros, eu posso fazer o que eu quiser, não tenho que me submeter a nenhuma regra de pastor, de igreja, de Bíblia, nada disso, eu quero ser livre. Então, é isso que acontece, o diabo ele coloca essa ilusão na cabeça das pessoas de que elas precisam ser livres, elas têm que ser livres. Então, muitas pessoas estão aparentemente livres, mas elas estão simplesmente dentro de uma cela com a porta aberta, e dentro dessa cela tem todo o conforto do mundo. O dia que elas quiserem sair de lá, vai ser trancada a porta, vai ser trancada, e é assim que as pessoas estão vendo. E nós que estamos já livres, estamos daquilo lá de fora, existe toda aquela conspiração realizada pelos demônios e o próprio diabo para tentar tirar a gente dessa situação de liberdade e colocar a gente dentro da prisão, mas colocar a gente num ambiente confortável dentro da prisão. Vem para cá, olha só quanta coisa boa que eu tenho para você aqui. Você fica evitando o pecado, rapaz. Você pode vir para cá, que aqui tem tudo. Olha quanta coisa boa que eu tenho separado para você. Aí a pessoa ela acha que é coisa boa, mas na verdade ela está indo para uma prisão confortável, que tem cama, que tem tudo ali para ela ficar, mas só que ela está dentro da prisão. Quando ela abrir os olhos e quiser sair dali, a porta está fechada, rapidinho se fecha a porta. Ela acha que ela está livre, na verdade ela está presa. E nós é que estamos livres. E o diabo e os seus anjos não querem que isso continue assim. Ele quer que a gente saia desse estado de liberdade e caia lá na prisão, fique nas garras do diabo, para ele fazer o que quiser com a gente. Por isso que existe essa guerra constante, para a gente permanecer fiel a Deus, que o diabo ele quer que a gente se afaste de Deus, que a gente cometa pecados sim, que a gente se afastar de Deus e perder a salvação. Assim como ele perdeu a salvação, não tem mais jeito para o diabo, ele quer levar muitos também com ele. Ele vai levar muitos, que não seja nenhum de vocês, que não seja nenhum de nós, que nós venhamos a permanecer firmes. Por quê? Porque o dia que nós aceitamos o sacrifício de Jesus, o sacrifício que Jesus pagou, a dívida que ele pagou lá atrás por nós, quando nós fizemos isso, um pacto com Deus, uma aliança com Deus, a partir desse